Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos, tá? Hoje eu tô trazendo o Intel Core i9 12900K, uma das verdadeiras máquinas que a gente tem aqui, mais para aquele usuário hard mesmo, que tá querendo um maior desempenho assim, digamos, e a gente vai ver no vídeo aqui basicamente, se realmente vai fazer alguma diferença, todo esse desempenho, né, com quantidade de núcleos e de threads, a gente vai ver se realmente vai valer esse desempenho, se a gente vai utilizar, né, basicamente isso aqui. Ele é pertencente à 12ª geração de processadores da Intel e seu ano de introdução foi em 2021 com microarquitetura Intel 7, né? A gente está acostumado a sempre falar sobre a questão de nanômetros, aqui no caso vai sair os nanômetros e vai entrar as numerações, tá? Lembrando que em processadores com Intel 4 a gente vai ter ali a litografia de fato em 7 nanômetros. Então vai sair os nanômetros e vai sair e vai entrar as numerações, tá? Então a gente vai ficar a partir da 12ª geração, é assim que vai ser falado com relação à microarquitetura. O preço do produto fica na casa ali de $600 convertido para o Brasil, né? A gente tem aqui R$3.092,93 de acordo com a questão do dólar. Já para os parâmetros de conceitos normais com questão de valor, a gente tem valores aqui chegando a R$4.600. Isso aqui pesquisando dentro da loja do Mercado Livre, mas você pode escolher outro tipo de plataforma para estar verificando. Importando o produto, ele fica na casa de R$3.490. Você consegue parcelar basicamente em 6 vezes de R$15,81 ali na AliExpress, tá? Mas você pode também escolher outro tipo de loja ali. Núcleos e thread, ele fica com 16 núcleos reais e 24 threads. A gente vai separar as threads e também a gente vai separar os núcleos aqui, tá? Com eficiência base, a gente tem 8 núcleos e cada núcleo desse vai funcionar uma linha de instrução, assim como a maioria dos processadores que a gente tem aqui, né? Vai funcionar tudo perfeito, mas apenas com essa linha de instrução para cada núcleo ali. Já o Performance Turbo, ele vai funcionar com 2 linhas de thread. Obviamente, a gente está já falando basicamente do Hyper-Thread já ativado. Lembrando que toda essa quantidade de núcleos, né? Clock, tudo isso, memória, né? Daqui a pouco vai chegar na questão da memória. A gente sabe que isso tudo depende da usabilidade e da otimização de cada tipo de software, de programa que você utiliza e até mesmo jogos. Então não fique achando porque é um Core i9 que você vai ter sucesso, vai ter mais desempenho do que um processador de 6 núcleos, né, de 4 núcleos, porque isso vai determinar mesmo a usabilidade dos aplicativos que você utiliza aí no seu Windows, tá? É por isso que eu sempre falo sobre a questão dos Ryzen, que são custo-benefício, dá para você ter muita coisa aí e hoje em dia, pelo menos até onde eu sei do meu conhecimento, graças a Deus, com 6 núcleos você consegue fazer muita coisa, tá? Então a ideia aqui, a gente tá falando desse relatório aqui, mas para você ficar mais tranquilo, porque realmente é um processador muito parrudo, tem muita tecnologia, mas será que você vai usar toda essa tecnologia mesmo para poder rodar um jogo, né? Então é basicamente isso aqui. Tecnologia Turbo Boost, ele possui sim com seu ponto inicial em 2.4 e vai até 5.2 GHz, tá? A gente vai dividir algumas coisinhas aqui. Eficiência Core base a gente tem 2.4 aqui funcionando aqui, a performance base 3.2 GHz, eficiência Core Turbo 3.9, performance Core Turbo 5.1, que seria aqui já o nosso turbo, né? E a gente tem aqui frequência tecnologia Intel chegando a 5.2 GHz. No meu entendimento, esse tecnologia aqui seria um ponto a mais ali na questão do Turbo Boost, tá? Então é um processador de alta eficiência, mas sempre visando, né, se realmente vai valer a pena você colocar. É tecnologia para anos, né? Mas daqui a pouco acaba lançando outro processador, você compra esse daqui, vai comprar outro e acaba nem usando esse processador aqui direito. Então toma cuidado com relação a isso aí. Memória cache é excepcional, ele tem 30 MB de cache. Lembrando, se você tiver menos MB de cache, exatamente agora esse computador estiver aí, tá? Ele vai conseguir sim acessar as memórias lá, logicamente você fazendo um dual chain. Geralmente as pessoas falam que para ele acessar a memória lá através dos canais de memória é muito lento, é melhor memória cache, mas nem todo mundo tem condições de ter 30 MB de cache. A gente sabe que são memórias extremamente caras, são rápidas, né, que estão basicamente ali dentro do processador, mas só que nem todo mundo tem essas condições de ter essa quantidade absurda aqui de memória cache. Então se você tiver menos, você fazendo dual chain, você tem um acesso aí de 128 bits através das suas memórias aí, e você vai ter uma transparência
com mais eficiência aí para você acessar essas memórias aí. Então, resumindo, você vai ter mais agilidade na hora de iniciar um programa, né? Aquelas coisas mais frequentes que a gente tem aqui. Então, se você não tiver 30 MB, não fique preocupado com isso. A maioria dos processadores que eu trago aqui são de 6, 7, 8 MB, tá? Tipo de memória, trabalha com dois tipos de memória, que é DDR4 e DDR5. O DDR4 a gente trabalha aqui com 3.200 MHz e o DDR5 4.800 MHz, totalizando aí o máximo de memória 128 GB, tá? Hoje em dia, nos padrões que a gente tem aqui para usuários RAID, o máximo que você pode colocar hoje em dia para usuário RAID mesmo é 32 GB de RAM. Aqui o canal todo eu sempre falo sobre a questão dos 16, porque em taxas, quando a gente vai olhar, vai analisar basicamente, o de 8, o 16, o de 32 teve a mesma taxa de FPS em jogos, tá? Já outros jogos, a questão do Hyperthread, a questão de um pouquinho mais de memória, teve um desempenho em um total de 2 ou 3 FPS. No mundo dos jogos, do games, logicamente isso faz toda a diferença, mas só que não é um valor absurdo. Então, totalizando, para você ter o melhor, seria interessante você utilizar 16. Mas já que já fez investimento na máquina, pelo menos aí um ponto final, né, 32 GB estaria mais do que suficiente, tá? Verifica também o limite que a sua placa-mãe suporta de memória RAM. O controlador de memória, ele possui 2 canais, por mais que ele tenha uma tal de uma tecnologia que eu não fui muito a fundo, não há nem necessidade, né, que dá uma ênfase a mais nessa questão de canais. Não, ele possui apenas 2 canais mesmo, tá? Fazendo os 2 canais, você tem acesso, logicamente, ao Dual Chain. Aqui é aquela velha tabelinha que eu costumo falar para todo mundo, as pessoas que estão assistindo provavelmente não sabem disso, e o canal é tudo voltado para os principiantes. Então, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. O Single Chain, a gente trabalha aqui com apenas um slotzinho de memória. Então, nesse um slotzinho de memória, você vai colocar 4, 8, 16, né, gigas aí, para você estar praticando o Single Chain. Lembrando, você fazendo isso, você tem apenas um acesso aí de 64 bits. Já o Dual Chain, a gente tem um acesso aqui de 128, por isso que você tem mais velocidade e desempenho real mesmo em jogos, tá? E aqui a gente tem o Flex Mode, que é mistura de memórias. Não te aconselho você fazer isso, continue sempre no Dual Chain. A gente tem o Triple Chain e o Quadri Chain, que é mais indicado para servidores, que a gente fala assim sobre a quantidade de canais que os processadores oferecem, que no caso é o servidor, e referente isso às placas-mães que tem o suporte. Geralmente essas placas-mães aí são da Wainanzi, que eles fabricam lá e tem esse suporte, né? Os nossos maravilhosos amigos chineses aí que fabricam essas placas aí. O socket do processador é o LGA 1700, vai ser esse tipo de pesquisa que você vai fazer lá no Mercado Livre ou a loja que você confiar. Também tem a questão da Pichau, você também pode comprar esse processador lá, tá? Eu fiz a pesquisa de algumas placas-mães que você pode estar analisando se realmente vai valer a pena de acordo com o seu orçamento que você tem aí. Tem a Gigabyte B60M, a gente tem a Asus Prime aqui, a H610M D4 também, e tem outras placas-mães também mais interessantes, né? Essa Asus ROG Strix Z90F Game, né? Você pode estar selecionando também, e tem outras placas que vai de acordo com o seu orçamento. Verifica a placa que eu indico seria aquela placa que tem os componentes mais seguros assim, porque vai ser um tipo de processador que vai esquentar bastante, tá? Chegando agora no TDP ou cooler que você for selecionar aí, a gente tem aqui um processador com base, né? Naquela base mais basiquinho dele ali, chegando a 125 de TDP. Isso já é um valor muito absurdo, tá? Dentro da tecnologia e de questão de processador. Chegando no seu turbo máximo, ele atinge a 241 de TDP. Então a gente vai precisar aqui de um dissipador bem interessante aí para que a gente não tenha problemas futuros aí. A Intel diz que basicamente chegando a 100 graus, ele ainda continua funcionando ali estável, mas não leve isso em consideração, pelo amor de Deus, tá? Chegando a 100 graus, ele é um status de risco, pelo menos na minha ignorância, né? Até onde eu sei, é um status de risco. Não vale a pena você utilizar o seu computador a 100 graus, tá? Chegando a esse ponto assim, né? Uns 100,
102, 105, você já não tem mais um Core i9. Ele vai diminuir o clock para poder se defender. Não conseguindo se defender, ele vai desligar o seu computador. Se tiver algum tipo de falha, algum tipo de problema, ele vai simplesmente queimar o seu chip aí, o seu Core i9, aí depois você vai ter que fazer outro investimento na hora de fazer a compra aí. Tome cuidado com relação a isso daí. Busque aí eficiências mais elevadas de dissipação de calor, tá? Te aconselho você utilizar um intercooler aí de boa qualidade. Um intercooler, se ele tiver um TDP de dissipação bem alto, seria legal. Mas se não tiver, por favor, faça um investimento mais aprimorado, porque ele é extremamente exagerado na questão de TDP, tá? E para computadores menores, já que você está aproveitando que você está me vendo aqui, geralmente a gente tem os computadores de menor porte entre 60 a 70 graus, tá? Mais do que isso, você já está perdendo a identidade do seu computador. Tô falando isso para desktops mais antigos, tá ok? Vídeo integrado ele possui sim, e tem um suporte ao DirectX 12, então você vai conseguir rodar alguns joguinhos. Eu falo joguinhos porque é assim que a gente gosta de falar, para não dar ênfase o camarada comprar um processador extremamente caro de basicamente R$5.000 para ele ficar jogando com jogos integrados. Ah, Paulo, minha placa de vídeo tá chegando da China, então eu queria pelo menos, acredito que dê sim, mas eu não me arrisco e não recomendo nunca ninguém utilizar chip gráfico, pode ser da Intel ou da AMD ou qualquer outro tipo de plataforma, não aconselho você utilizar. Utilize sempre placas de vídeo, tá? Aqui você pode empurrar qualquer tipo de placa de vídeo da atualidade, que ele vai estar rodando com perfeição. Lembrando que a cereja do bolo, que eu sempre falo, sempre vai ser a placa de vídeo. Não importa a quantidade de núcleos que você tiver, não importa o chip gráfico que você tiver ali, você vai ser sempre dependente de placa de vídeo. Clocks altos, clock baixo, não importa, você precisa de uma placa de vídeo. E saindo um pouco fora dessas configurações que a gente já está sabendo agora, já está mais esperto com relação a esse processador, a gente tem aqui fonte de potência real, sempre utilize ela, e dá mais relacionado para um tipo de processador desse daqui. No caso aqui eu utilizo a fonte da Cooler Master e da Corsair, logicamente tem outras fontes também que você pode estar selecionando de sua maior confiança. Eu utilizo o selo bronze porque é o mais barato e de mais fácil acesso, mas também você pode escolher uma de acordo com o que você necessite aí, tá? Para esse tipo de processador ou o tipo de placa-mãe, de placa de vídeo que você for utilizar, placa-mãe também, eu te aconselho você utilizar não uma de 650, mas na casa ali de 800, né, 700 e alguma coisa, para você ter uma performance melhor e poder segurar bastante. Se você puder mudar o selo dela de bronze e colocar um selo mais parrudinho aí, seria interessante também. Sobre a questão do PFC ativo, sim, logicamente quando você compra, né, já tem essa questão aqui do PFC ativo, que na verdade é uma correção de força, evitando aí basicamente o desperdício. Converter isso tudo aí em basicamente performance também, a gente sempre fala isso. A gente sabe que a gente não pode escolher o que não tem, obviamente, a gente também sabe que é melhor não mexer com esse negócio de passivo e a gente vai escolher o ativo. Novamente falando, quando você escolhe, né, a fonte 80 Plus, ele já vem isso já tudo certinho, mas dá uma olhadinha lá no manual da fonte ou no site, as especificações lá, tá? As especificações, vê direitinho e faça a compra do produto, tá? Anomalias de fonte não real, eu sempre gosto de falar, é muito importante. Jogos com travamento, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte, falhas na memória RAM. Se você tiver uma fonte genérica, provavelmente é isso que está acontecendo com o seu computador. HD ou SSD, a gente vê aqui que basicamente nenhum dos dois seria mais interessante, já que a gente já possui já as IAs aí de 4.0 e também de 5.0, então a gente vai utilizar a interface NVMe com inícios aí de 3.500 de leitura e 3.300 de gravação. Logicamente, né, se não tiver condições, você pode sim estar optando por uma SSD e até mesmo um HD. Questão de leitura, quando a gente inicia, né, um tipo de programa ou jogo, alguma coisa assim, e escrita ou gravação é quando a gente copia ou cola algum tipo de arquivo. Manuseia, basicamente a gente vai estar escrevendo aí em uma dessas interfaces aí, tá? Questão de pasta térmica, utilize sempre as melhores. Quando eu falo sobre a questão de utilizar as melhores, não quer dizer que sejam caras. Eu pesquisei uma e vi uma tal de uma Z5-2, eu achei interessante e na Pichau tá com preço muito
muito bom, e você escolhe outros tipos de pasta também tem no Mercado Livre e entre outras plataformas de vendas aí. Mas o interessante da Pichau, eu sou meio suspeito para poder falar da Pichau porque eu gosto muito deles lá, é que você pode receber esse produto na sua casa, tá? E isso é muito interessante, porque algumas localidades onde a gente mora, né, logicamente, existem restrições de entrega, né? E com a Pichau você consegue receber esse produto na sua casa, mesmo se você tiver restrição de entrega aí visada pela questão dos correios. Então eu achei interessante essa pasta térmica aqui porque ela é muito baratinha, então você consegue comprar uma ou duas seringas aí para poder estar fazendo manutenção aí de dissipação de calor do seu computador. Filtro de linha na tomada, não faça isso, logicamente a gente está falando com um investimento muito grande aqui, você vai utilizar logicamente filtro de linha para poder ficar mais interessante aí, evitar oscilações, ruídos e entre outras coisas que venham a dar um prejuízo mais complicado aí para sua máquina. Agradeço vocês, estamos sempre juntos, não deixe de se inscrever, se não gostou do vídeo, pelo menos dá um dislike aí, mas se gostou do vídeo, curte o vídeo aí pra gente chegar na posição interessante, a gente vai estar sempre junto, tô aqui de coração aberto, amo muito vocês, estamos juntos sempre.